Você está pensando em alugar um imóvel e tem dúvidas sobre os seus direitos e deveres? Então preste bastante atenção sobre o que diz a Lei do Inquilinato. Em 2013, Gustavo assinou o contrato de aluguel de um apartamento para morar por 1 ano. O acordo por tempo determinado previa uma multa por descumprimento de R$ 3.600 à vista, tanto pelo locador quanto o locatário. Gustavo teve que deixar o imóvel recém-ocupado. Na segunda semana do contrato, não tinha vencido nem a primeira parcela ainda, o proprietário do imóvel solicitou o cancelamento do contrato por problemas judiciais de família. Na época eu tive um certo problema com o proprietário, não foi nem com o imobiliário, foi diretamente com o proprietário, que ele não queria pagar a multa que estava prevista em contrato, que no caso teria que pagar à vista R$ 3.600. E com uma certa dificuldade a gente conseguiu de forma amigável, apesar do contrato ter sido determinado, ele fazer o pagamento em 10 parcelas de 360. A Lei do Inquilinato prevê 2 tipos de contratos de aluguéis residenciais, acima de 30 meses e com menos de 30 meses. No acima de 30 meses, o inquilino deve deixar o imóvel no final do contrato, caso o dono ou mesmo o inquilino não tenha interesse em renovar o acordo, e passa a ser indeterminado caso o inquilino precise de mais um prazo para conseguir um outro local, ou mesmo tenha interesse de continuar no imóvel. Nesse caso, a rescisão deve acontecer com aviso de 30 dias, sem direito ao pagamento de multa. Os contratos por menos de 30 meses podem ser renovados automaticamente por até 5 anos. Nesse caso, após os primeiros 12 meses de contrato, pode continuar determinado ou se tornar indeterminado, e só o dono pode pedir o imóvel se for para uso próprio ou de familiares. A Lei do Inquilinato foi alterada em 2009. Entre as mudanças, a forma de cobrar multa do inquilino e, em alguns casos, o fiador pode até deixar de ser fiador antes mesmo do fim do contrato. Hoje o fiador, apesar de ter um grande ônus quando se põe como fiador no contrato de locação, ele poderá, em alguns casos, mesmo na vigência do contrato, ele poderá se desonerar da obrigação mediante pré-aviso escrito ao proprietário ou à imobiliária. Lembrando que o fiador responsável pela dívida de aluguel pode ter um imóvel que mora penhorado. No contrato de aluguel, tanto o locatário quanto o locador podem alterar o combinado em comum acordo. Mas se o inquilino achar que tem alguma cláusula abusiva, ele pode acionar a justiça e o juiz pode determinar a alteração, entre elas, do valor da multa e o cumprimento contratual.